Olá, vamos dar uma continuidade ao nosso estudo da abertura Ruy Lopes, agora sobre uma partida histórica entre Lasker e o Dr. Tarrasch. Essa partida ela foi a primeira rodada da disputa pela defesa do título mundial por Lasker contra Tarrasch em 1908. E a linha utilizada na partida foi exatamente esse tema que nós estamos estudando nas últimas 3 aulas, a variante das trocas da abertura Ruy Lopes, com a linha 5D4. Exatamente o que nós estamos estudando, é uma consolidação. Então eu vou passar muito rapidamente os primeiros lances, porque já deve ser de entendimento de vocês. Se não for, é porque vocês não assistiram às aulas anteriores. Os lances já discutidos eu não vou comentar. Pois então vamos lá. Brancas começam com um E4, negras respondem um E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo B5, Ruy Lopes A6, a refutação mais comum. Variante das trocas, bispo toma em C6, peão da dama toma em C6, 5D4, peão captura D4, dama captura D4, dama captura D4, cavalo captura D4. Isso tudo já é de conhecimento. Estamos na tabia da variante que estudamos na aula 3. Não vou tecer comentários. A partir de agora vamos comentar alguma coisa sobre os lances que vêm. A primeira preocupação das negras foi retirar o cavalo do centro, jogando C5, e o cavalo tem que recuar. O cavalo recua por E2, deixando livre os peões para se mobilizarem na ala do rei. Após cavalo E2, negras se preocupam com seu desenvolvimento e jogam bispo D7, intentando um roque pela ala da dama. Já estudamos isso. Lasker agora vai querer desenvolver o seu bispo. Esse desenvolvimento do bispo poderia ser feito pela diagonal C1H6, tranquilamente. Mas Lasker vai preferir fazer o fianqueto. Então ele vai jogar B3 com o intuito de jogar em seguida bispo B2. Até hoje, modernamente, as duas opções são válidas. O bispo pode sair por E3, pode sair por F4, pode sair pelo fianqueto em B2. Qualquer uma dessas opções ainda é válida. Na sequência, vez das negras, qual seria o lance esperado? Vocês que assistiram à aula 3 já vão dizer em uníssono. O lance esperado é roque, pela ala da dama, roque grande. Mas não foi isso que o Dr. Tarrasch fez. Ele fez um lance um pouco diferente e que hoje a análise atual critica esse lance, exatamente por ele não ter rocado. Ele joga bispo C6. Eu relembro aquela questão do tempo que eu falei para vocês, que as negras estão um pouco no atraso no desenvolvimento. Então seria importante fazer logo o roque e após o fianqueto, proteger a ala do rei exposta com qual movimento? Não com o cavalo, mas com o peão em F6. Seria o movimento característico para essa proteção. Mas não foi o que o Dr. Tarrasch fez. Na época não se conhecia, ainda estava se aprendendo essas linhas. E o que ele quis foi ameaçar imediatamente o centro. Não é nenhum erro grosseiro, só que a defesa é muito simples. Após bispo C6, o que as brancas jogam? F3. Isso já foi também comentado. Fazemos uma cadeia de peões, protegendo o peão E4, preservando a estrutura na ala do rei dos peões. Ela será muito importante. Esses peões serão fundamentais no final. Após F3, negras jogaram bispo E7. E aqui vale um comentário importante. O ideal seria deixar esse bispo mais ativo, ele saindo por D6. Ele saindo por E7, ele já está denunciando que ele tem intenção de trocar bispo com bispo. Nós já comentamos nas aulas anteriores que isso não é bom. Nós só devemos, estando de negras, nos descartar do par de bispos
em troca de alguma vantagem estratégica palpável, objetiva. E aqui no caso não está se ganhando absolutamente nada. O bispo vai se fianquetar em B2, bispo F6, bispo captura bispo, cavalo captura bispo. Isso não traz nada demais para as negras e elas se desfazem do seu par de bispos. Dando seguimento à partida, as brancas completam seu desenvolvimento colocando o cavalo em D2, cavalo de B para D2. O intuito é atingir a casa C4 para dominar, por conseguinte, o uso da casa E5. Isso vai ser importante mais adiante. Negras, enfim, rocam. E rocam pela ala da dama, como previsto. Brancas também rocam, também pela ala da dama. Nós vamos notar que isso vai gerar uma certa perda de tempo daqui a pouco, que esse rei vai precisar se deslocar de volta para a ala do rei, para dar apoio à progressão dos peões. Lasker preferiu ligar as torres imediatamente e garantir primeiro a ala da dama para depois deslocar o rei. É um movimento bastante lento e hoje em dia a gente roca logo no início da partida pela ala do rei, na variante das trocas. Então isso não ocorre mais. Na sequência, negras jogam torre D7, brancas posicionam seu cavalo mais à frente com cavalo F4, negras acionam a sua segunda torre com torre E8. Por que ele não fez a bateria? O Dr. Tarraxa ele já está enxergando que o cavalo vai manobrar por C4, visando a casa E5. E, portanto, ele já está protegendo essa casa. Depois de torre E8, cavalo C4, negras estruturam seus peões na ala da dama com B6. Lasker joga A4 e negras, na sequência, jogam A5. Esse movimento ele congelou completamente os peões da ala da dama. Ninguém mais se move nessa área. E que é bom para as brancas. Agora elas só precisam se preocupar com a ala do rei. Na verdade, eventualmente seria mais interessante ter enfrentado com o lance rei B7 e aguardar um eventual ataque por A5. Ficaria melhor para as negras. Com a configuração atual, os peões estão completamente congelados e agora o jogo está todo para a ala do rei. Ou seja, vamos nos preparar para começar a marchar os peões. Primeira providência das brancas em relação a isso é simplificar o jogo. Torre captura em D7, cavalo captura D7, torre D1. Negras então jogam cavalo E5 e eu não vejo nenhuma vantagem nisso, porque as brancas querem simplificar o jogo. Brancas capturam em E5, torre captura E5. Na sequência, C4, finalizando o congelamento completo da ala da dama. Negras absolutamente não têm nenhuma perspectiva boa para o futuro desse jogo. O máximo nesse ponto é tentar arrancar um empate. A torre, na posição que está, ela não joga, ela não tem muito para onde ir. O bispo das negras está bastante bloqueado. E nós vamos ver que esse tema é bastante recorrente na variante das trocas. É muito comum a disputa entre bispo contra cavalo. E sempre tem essa discussão, o que é melhor, se é o bispo, se é o cavalo. E muitas vezes a exceção é mostrada com exemplos de variantes das trocas, onde muitas vezes os cavalos são mais fortes do que os bispos. E será o caso nessa partida. Tarraxa então decide recuar sua torre para E8, para apoiar a defesa dos seus peões na ala do rei, que vão ser em breve atacados pelo cavalo.
Então, após torre E8, cavalo H5, ameaçando o peão G7. Note que jogar G6 não é uma grande ideia, porque vai criar um posto avançado para a manobra do cavalo na casa F6. Então resta apenas proteger o peão com torre G8. Brancas jogam torre D3. Qual é o intuito? Bloquear a coluna D para a passagem do rei, permitindo que ele se reposicione na ala do rei para auxiliar na marcha dos peões. Negras estão sem muitas opções e jogam, antes tarde do que nunca, F6, mas não com o intuito que nós temos do que nós aprendemos da estratégia. Na verdade, ele está abrindo caminho para um contra-ataque do bispo de Casabranca para tirar o cavalo dessa posição horrível em que deixou as negras o cavalo em H5. Então, torre E3, F6, rei E2, bispo E8, tirando o cavalo dessa posição nefasta em H5. Cavalo recua para G3, bispo D7 e finalmente o rei chega em E3, tomando posse da ala do rei e dando início à possibilidade da manobra dos peões. Novamente, as negras tentam reativar a sua torre na coluna E. O cavalo branco aproveita a oportunidade e se reposiciona em H5. E dessa vez a torre consegue proteger o seu peão através de E7. Gostaria que vocês notassem nessa posição que as brancas não tiveram pressa alguma em avançar a ala do rei, não enquanto ela não tivesse certeza absoluta que esse avanço seria bem sucedido, em que todas as peças estivessem preparadas para esse avanço. E é o que está acontecendo agora. O rei está bem posicionado, o cavalo está bem posicionado, a torre está na coluna aberta. Agora resta as brancas apenas faturarem o jogo. Vamos iniciar a marcha dos peões com G4. Negras, sempre sem muitas opções, movem o peão para C6, abrindo um espaço para o rei progredir por C7, tentando se reposicionar. Brancas avançam seu peão em H4, negras reposicionam o seu rei em C7, e agora brancas rompem a linha de peões, jogando G5. E veja que se houver troca de peões, as negras estão efetivando a passagem do peão de E. Não vai ter nada mais para segurar o peão de E para a promoção. Então, negras não podem capturar esse peão de G, de maneira alguma. Vai facilitar a vida das brancas. Então, a única oportunidade que as negras têm é jogarem F5. Brancas jogam cavalo G3, reposicionando o cavalo e protegendo a eventual troca de peões. F captura E4, cavalo captura E4. Bispo F5, pressionando a posição do cavalo. H5 e torre D7. As negras notam que se houver uma troca de peças agora, existe uma grande possibilidade de empatar a partida. Os peões não estão realizados ainda, não conseguiram passar. E dessa forma, a troca de peças deve favorecer as negras. E por isso as brancas recusam a troca e jogam de forma inteligente torre C3. Mesmo que a torre
entre pela linha 1, isso não será uma grande ameaça. E é o que segue. Negras jogam torre D1 e as brancas seguem com rei F4, ameaçando o bispo. Nesse momento, Tarrasch perdeu a última oportunidade de tentar salvar o empate, que seria trocando o bispo com o cavalo. Bispo capturando o cavalo, rei capturando o cavalo, e teríamos um final de torres e peões, onde o rei negro conseguiria chegar à frente e tomar a oposição do rei branco, não permitindo que o peão a mais se concretizasse. Mas, infelizmente, para Dr. Tarrasch, ele optou por recuar o bispo e jogou o bispo D7. Brancas jogam torre E3, defendendo a coluna do cavalo. Negras jogam torre A1, ameaçando o peão H5. A defesa é cavalo G3, ameaçando a torre e protegendo o peão simultaneamente. Torre H4, cheque, rei E5. Torre H3, defendido por F4, a descoberto, a torre protegendo o cavalo e avançando o peão. Rei D8, F5, mantendo a progressão dos peões. Torre H4, F6. Peão toma em F6, rei toma em F6, mantendo os peões unidos. Bispo E8, ameaçando o peão H5. Mas nós alcançamos agora uma posição tática muito bonita. Primeira impressão que dá é realmente o desespero. Vamos perder o peão H5? Mas temos uma saída muito interessante. Se for o caso, dê uma pausada no vídeo e analise. Eu vou dar a resposta imediatamente. E a grande resposta é cavalo F5, ignorando o peão. Sim, porque se torre capturar o peão, torre captura o bispo em E8, rei captura bispo em E8, e o cavalo em G7 dá um garfo, tomando a torre, impedindo, portanto, a captura do peão por parte da torre. E, ao mesmo tempo, a torre está ameaçada. E a única saída para ela é tentar um contra-ataque por F4. Torre F4, cravando o cavalo sobre o rei. Mas as brancas agora têm a oportunidade de realizar o seu peão e jogam G6. Peão captura, peão captura. Torre G4 na última tentativa de parar o peão. E nesse ponto ocorre a finalização do jogo com 2 lances com exclama seguidos por parte de Lasker. Brancas não têm como parar a Torre Negra, mas a Torre Negra não pode fazer nada sem o seu bispo. Então Torre captura bispo em A8. Rei toma e na sequência F7. E o peão não para mais. Ele vai promover. E a finalização branca é outra exclamação que só um campeão tem a elegância para fazer. Cavalo H4. E a torre não pode capturar o cavalo, se não promove. E em seguida a ameaça é cavalo F6, obstruindo o peão. O rei, por sua vez, só vai tomar um único cheque. E em seguida a torre será ameaçada e também não vai poder parar mais o peão. Resta como única solução sacrificar a torre. E a partir daqui as negras já poderiam ter abandonado. Seguiram no desespero tentando ativar o rei na perseguição dos peões brancos, mas não há tempo para o rei negro. O rei branco está muito próximo dos peões negros e não há tempo para a captura do cavalo. Mesmo com o rei negro chegando primeiro na estrutura de peões, é só ter cuidado para não fazer um interroga,
Um eventual rei captura B6. Não. Rei B5 resolve a proteção dos peões e com o cavalo aniquilamos os peões negros e, enfim, as negras abandonam. Vimos então, com essa partida, que a chave para as negras seria desestruturar os peões da ala da dama das brancas. A estrutura homogênea e congelada na ala da dama favorece as brancas. A demolição dos peões brancos na ala da dama será tema constante nas partidas em que as negras são bem-sucedidas contra a variante das trocas. Vamos ver exemplos disso em outras aulas, mas por enquanto ficamos por aqui. Até a próxima!